Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu volto para falar um pouquinho de novo sobre a Copa do Brasil. Bom, hoje na sexta-feira, que é o dia que está saindo esse vídeo e o dia que eu gravei, nós já temos todos os times classificados para as quartas de final. A gente teve aí os últimos jogos ontem, na quinta-feira, e com isso dá para ter uma ideia legal do panorama daqui para frente. É bem verdade que o sorteio ainda não aconteceu, então não sabemos os confrontos e o caminho de fato até a final, mas já dá para ter uma ideia de qual seria uma projeção para esses times agora na reta final da Copa do Brasil. Porque tem time aí que está prezando o dinheiro, tem time aí que talvez não esteja tão focado na Copa do Brasil e mais em outras competições, tem times que estão lutando para cair no Brasileirão e ao mesmo tempo podem ir bem longe na Copa do Brasil, temos franco favorito, enfim. Eu acho que tem muitas situações diferentes e por isso é interessante passar um a um para ver como estão aí os times que sobraram na Copa do Brasil. Bom, então vamos lá, né? Os times que passaram de fase, que estarão nas quartas de final, são o Vitória, o Internacional, o Vasco, o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Santos, o Cruzeiro e o Palmeiras. Assim, só de primeira já dá pra falar que é muito interessante a possibilidade de vários clássicos, né? Pode ser que, né, é sorteio, mas pode ser que aconteça um Cruzeiro e Atlético, um Santos e Palmeiras e um Grêmio e Inter, já nas quartas de final. É possível que tudo isso ocorra? É pouco provável, né? Mas pelo menos um desses clássicos, poxa, seria legal de ter, né? Então, essa é a primeira já questão que pode rolar nas quartas de final da Copa do Brasil. Enfim, né? Agora eu vou passar time a time para analisar um pouquinho da situação deles, né? Começando pelo Vitória. Cara, o Vitória, ele primeiro reverteu uma situação muito difícil, né, na própria Copa do Brasil, nas oitavas de final. Tinha perdido o jogo de ida para o Atlético Paranaense, que hoje é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, por 2-0. E aí em casa conseguiu fazer 4-0 e se classificar. Isso depois de também já ter revertido uma situação adversa contra o Flamengo, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então você vê que na Copa do Brasil, o Vitória vem de dois confrontos muito difíceis, 4 jogos complicadíssimos e que conseguiu superar o segundo e o terceiro colocado do Brasileirão. E é muito curioso, né? Porque o Vitória hoje está em 13º no Campeonato Brasileiro, a 4 pontos da zona de rebaixamento, está muito mais embicado para não lutar, né, contra o rebaixamento do que qualquer outra coisa. Porém, na Copa do Brasil está demonstrando bastante força, né? E o jogo de ontem foi mais um desses jogos. É um time perigosíssimo, perigosíssimo. É bem verdade que fora de casa a performance do Vitória é péssima, uma das piores performances fora de casa do Brasil, né, considerando Série A. E já em casa é uma das melhores performances do Brasil. Então, num campeonato em que você tem jogos de ida e volta, isso é positivo para o Vitória, porque dá a chance de conseguir reverter uma situação. Ponto importante. As duas vezes, contra Flamengo e Atlético Paranaense, o jogo de volta foi sorteado para ser no Barradão. Eu acho que isso faz muita diferença pro Vitória, tá? Se for sorteado começar jogando em casa, pode ser que perca-se um pouco dessa magia de, na pressão, ter que decidir. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho o Vitória um time perigoso. De nome, né? Quando você pega todos os que sobraram, é certamente o que tem o menor nome, a menor camisa e tudo mais, mas eu não acho que seja o time mais frágil. Então tem que ficar de olho o time que pegar o Vitória e não pode achar que é jogo ganho. E sobre o foco dele na competição, eu acho que o Vitória vai continuar muito focado, né? Já que chegou até aqui, vamos mais longe. Não acho que o Vitória vai cair, mas pode ser que caia. Como não está em Libertadores nem nada, tem um foco aí em Copa do Brasil, em Brasileirão. Dá pra levar, dá pra tentar ir mais longe. Acho muito difícil que o Vitória, se passar das quartas, enfim, consiga passar de uma semifinal. Acho muito difícil. Porém, vale muito dinheiro essa classificação, né? Você estar nas quartas de final te paga aí 4 milhões de reais a mais. Ir para uma semifinal é 9 milhões de reais a mais. Então, assim, é muito importante esse tipo de resultado, né? Principalmente para um time como Vitória, que não tem tanta renda, não entra tanto dinheiro lá. Faz muita diferença para o planejamento do time. Dito isso, agora eu vou pro Internacional, né? E o Inter, cara, ele é um time que também tá vivendo um momento muito esquisito. Ao mesmo tempo, no campeonato, assim, existe muito pouca esperança em cima do Inter para performances positivas nos últimos tempos, né? E no Campeonato Brasileiro tá em 16º, tá empatado com o Grêmio, que também está na próxima fase da Copa do Brasil, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Então vive uma situação dramática no Brasileirão e precisa de muito foco para não perder ali o fio da meada, porque você fala: "Ah,
vamos focar na Copa, vamos mais longe na Copa. Aí você embica ali 2, 3 jogos de derrota e já era, cara. Dali você não sai mais, né? Então, assim, o Inter, ao mesmo tempo que ele precisa focar muito no Campeonato Brasileiro, ele também pode vislumbrar na Copa do Brasil algum resultado positivo. De novo, dinheiro vale muito para o Inter, então sempre vale a pena ir mais longe, e o sorteio vai ditar um pouco do nível de facilidade ou não que o Inter pode ter na próxima fase. Ele eliminou o Corinthians, né? E antes disso tinha jogado contra um time pequeno, o Atlético. Fez 2 jogos bons contra o Corinthians, então é um bom sinal. Pode ser que o Inter consiga ir mais longe e quem sabe ser campeão. Eu não acho impossível o Inter ser campeão, não. Mas está num processo de evolução. O Inter está num processo de sair do estamos na merda para o caramba, tem algo aqui. O time parece estar evoluindo, né, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, vamos ver no que vai dar. Difícil avaliar, mas pode ser que tenha aí algum tipo de futuro na Copa do Brasil. E eu já vou puxar para falar do Grêmio também, né? Que é ali o parceiro do Sul, que é um outro time que tá numa situação idêntica, né? O Grêmio tá com o mesmo número de pontos, como eu falei, em 17º do Campeonato Brasileiro, também vem fazendo um ano muito abaixo, muito abaixo. E assim, foi eliminado, né, recentemente da Copa Sul-Americana, que foi um baque, não pela Copa em si, né? Tipo assim, pô, meio que dane-se a Copa Sul-Americana. Só que vale uma grana boa e, pô, perder nos playoffs, cara, pro Bolívar, com uma derrota em casa, é um pouco complicado. É um resultado meio duro que colocou em xeque o próprio trabalho do técnico do Grêmio, né? E aí você vem pra Copa do Brasil pressionado, depois de ter empatado o jogo de ida contra o Mirassol, e consegue ganhar de 1-0. É um time que está numa situação pior do que a do Inter, na minha visão. É um time que está mais pressionado, tem o trabalho do seu técnico mais em xeque. E no Campeonato Brasileiro, qualquer um, dois resultados que não sejam positivos pode derrubar e aí não se sabe o que vai acontecer do Grêmio, né? É uma situação parecida com a do Inter, mas é um pouco pior. Por exemplo, hoje eu preferiria jogar contra o Grêmio do que contra o Inter. Para mim, o confronto seria mais fácil, né? Então tem que ver também até onde o Grêmio pode ir. De novo, tá no Brasileiro e na Copa do Brasil. O foco tem que ser não cair, cara. O foco do Grêmio hoje é não cair. E dependendo do sorteio, para onde as coisas podem caminhar, quem sabe ir mais longe na Copa do Brasil. Mas não enxergo o Grêmio ganhando, não. Eu tenho mais esperança sobre o Inter do que sobre o Grêmio hoje. Indo pro próximo time, nós temos o Vasco da Gama. O Vasco, cara, que para mim surpreendeu, né? Depois de ter feito um confronto complicado na quinta fase contra o Paysandu, que vence lá no Mangueirão e depois empata em São Januário, não correu risco de fato, mas enfim, né? Vasco sempre dá medo. Tinha um clássico nas oitavas de final contra o Fluminense para jogar. O jogo de ida foi um dos piores jogos de todos os tempos, foi 0-0. E aí na volta ganhou de 3-1 com um gol ali nos últimos segundos. Então, né, na prática, o jogo foi 2-1, digamos assim. E aí teve o gol final para liquidar. E, cara, eu achei muito boa a partida do Vasco, né, contra o Fluminense, a partida de volta. Não tanto ali na qualidade técnica, mas muito sobre postura. O Vasco teve postura, né? Ele soube suportar a pressão do Fluminense e agredir quando tinha que agredir e dessa forma matar a partida, né? É um time perigoso. Eu não confio no Vasco, né? Tipo assim, é muito difícil você ter confiança em um time que sempre que pede confiança do seu torcedor não retribui de forma alguma. É outro time, assim como o Inter e o Grêmio, e é curioso isso, eu vou falar isso no final, né? Mas o Vasco está em 18º, tá um ponto atrás de Inter e Grêmio. É outro time que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, relativamente afundado ali, e que passou de fase na Copa do Brasil. E vive exatamente a mesma situação. A Copa do Brasil vale muito dinheiro e é crucial, assim como para Grêmio e para Inter. Pode ser que o Vasco seja campeão? Até pode, mas eu acho muito improvável porque o time do Vasco tem muitas dificuldades técnicas mesmo. Mesmo que esteja relativamente organizado, é complicado. E assim, vive um caldeirão por quê? Por exemplo, né? No dia 9, no domingo, o Vasco pega o Bahia, fora de casa. A chance de perder esse jogo é muito grande. Assim como, por exemplo, o Inter pega o Palmeiras, fora de casa. E o Grêmio joga contra o São Paulo na Arena do Grêmio. Esses três times têm a chance boa de perder o jogo. Se eles perdem o jogo, ou se um ganha e os outros dois perdem, dois desses ou todos eles continuam dentro da zona de rebaixamento. E a crise se aprofunda. A Copa do Brasil, o sorteio vai ser no dia 11, na semana que vem, né? E a quarta de final é lá no dia 26 de agosto, é no fim do mês. Até as quartas, cara. Pode ser que eles estejam em uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Tipo assim, não irreversível, mas
porra, de foco absoluto pra não dar merda, porque cair pra Série B te faz perder muita renda, é crítico, não pode acontecer. Então, de novo, o Vasco certamente vai querer ir mais longe na Copa do Brasil, certamente almeja na Copa do Brasil um resgate de títulos também, que é muito importante. Só que tudo vai depender do sorteio do dia 11. Porque, por exemplo, se cair um Vasco e Inter, tá aberto pros dois. Ambos sabem que dá pra ganhar, então dá pra jogar a Vera. Cara, se cair um, pô, sei lá, um Vasco e Palmeiras, um Vasco e Cruzeiro, pô, é complicado demais. Você dá muito foco nessas duas partidas e aí por isso perder uns jogos do Brasileiro e aí quando você vê você não tem mais nada. Se for um Vasco e Santos, um Inter e Santos, pô, dá pra ir dentro. Enfim, tudo vai depender do sorteio, mas é de novo uma situação difícil de um time que vive uma gangorra no Campeonato Brasileiro, né? E aí, pra continuar e também seguindo na mesma toada, a gente tem Santos e Atlético Mineiro, né? Que é muito curioso, cara, porque essa Copa do Brasil ela tá criando um cenário de que a maior parte dos times que estão vivos ainda nas quartas de final vivem uma gangorra bizarra no campeonato, né? Quando a gente fala de Santos, Inter, Grêmio e Vasco, são os times que estão respectivamente em 15º, 16º, 17º e 18º colocados no Campeonato Brasileiro. Atrás deles só tem o Remo e a Chapecoense. Então, assim, é muito engraçado que esses times tenham passado para as quartas de final, tenham derrubado times melhores na teoria, mas são eles que estão vivos. Então, todos esses 4 times, e eu considero o Atlético não vai cair, né, porque tá em 10º, mas também não tem muita pretensão no Campeonato Brasileiro. São times que estão jogando um Brasileirão abaixo, um Brasileirão ruim, ali de pretensão de, na melhor das hipóteses, nada acontecer, na pior das hipóteses, ser rebaixado, e todos eles, cara, todos esses 5 times, eles estão vivos. E considero Vitória nesse bolo também, né? O Vitória tá nesse bolo. Então, tirando Cruzeiro e Palmeiras, são 6 times que estão ao mesmo tempo almejando talvez ser campeão, porque assim, né? São 6 times, então, dentre eles, vai ter jogo entre eles. É impossível que não chegue ninguém na semifinal. E uma vez que você chegou na semifinal, meu irmão, você tá na briga. Você tá na briga. Então, assim, é muito curioso, porque todos podem acreditar em chegar lá. Todos podem acreditar em surpreender Cruzeiro, Palmeiras e ser campeão. Mas ao mesmo tempo, todos eles precisam se atentar ao rebaixamento. Porque caíram já caíram nessa própria oitava de final. Por exemplo, o Corinthians estava em nono, o Atlético Paranaense, que estava em terceiro, o Fluminense, que estava em quarto, o Flamengo caiu na rodada passada. Então, assim, os times que estariam no topo da tabela e naquela dividida de temos que manter o ritmo no Brasileirão e, ao mesmo tempo, ser campeões, a maior parte desses times caíram já do campeonato. Então sobrou essa situação muito curiosa e eu quero ver como cada um desses times vai lidar com isso. Porque isso muda muito, cara, de elenco para elenco, de técnico para técnico, de diretoria para diretoria, do foco que querem dar para a Copa do Brasil. Eu enxergo, por exemplo, um Santos dando uma ênfase grande. Porque tem um pouco essa história de querer ser campeão, tá com o Neymar, talvez os últimos 6 meses do Neymar do Santos, muito provavelmente, mas não sei. Então pode ser que tenha um foco para ser campeão de algo. Pode ser um foco errado. Nós já vimos várias vezes isso acontecer e vários times serem punidos por terem esse tipo de visão. Tentarem demais, tentarem coisas demais quando na verdade deveriam se precaver muito mais que qualquer outra coisa. E aí, para fechar, a gente tem Cruzeiro e Palmeiras, que são os dois times em situação completamente distinta e que normalmente é o que a gente vê nas quartas de final da Copa do Brasil. Times que estão em situações como a do Cruzeiro e do Palmeiras, com elencos fortes, com elencos possíveis até de terem ali um time e meio, 2 times para levar o Brasileiro, a Libertadores, né, a Copa do Brasil, tudo meio que ao mesmo tempo. O Cruzeiro tá em 7º, o Palmeiras é líder absoluto do campeonato. Eu acho, até considerando a Copa Libertadores, nesse caso também, que os dois estão na Libertadores nas oitavas de final, e esses confrontos são já na semana que vem e na outra, né? Então, entre hoje e a Copa do Brasil, se define a vida das oitavas de final da Libertadores para Cruzeiro e para Palmeiras. E eu acho que isso vai ser absolutamente decisivo para o que vamos ver deles na Copa do Brasil. Eu enxergo do Palmeiras uma situação um pouco mais tranquila, né? Porque é líder do campeonato, vai continuar levando o campeonato numa boa. Tem 2 confrontos contra o Cerro Porteño, que é um time bem abaixo, né? Acho muito pouco provável que o Palmeiras se complique contra o Cerro Porteño. Então vai chegar na Copa do Brasil classificado para as quartas da Liberta, eu acho, e ainda líder do Campeonato Brasileiro. Com isso, daria, por exemplo, para rodar o time. O Palmeiras muito provavelmente não vai levar a Copa do Brasil como sua prioridade. Vai pôr em campo um time misto. Não um time reserva, mas um time misto.
E tudo bem, sabe? Ah, se tiver um sorteio muito ruim, cair contra um adversário muito complicado, às vezes beleza, o time misto pode não dar conta, mas eu acho que o Palmeiras colocará de qualquer forma. E se não der, não deu. Pra mim, essa vai ser a percepção do Palmeiras sobre a Copa do Brasil. Não vai levar tão a sério contra outros times que estão na Copa, porque tá levando muito mais, obviamente, a Libertadores e o Brasileirão. O Cruzeiro tem um cenário mais específico, né? No Campeonato Brasileiro, ele tá em sétimo lugar, 17 pontos atrás do Palmeiras, e é virtualmente impossível, né, que o Cruzeiro seja campeão. Mas ele, obviamente, quer ir para Libertadores direto, então precisa focar no Brasileiro para recuperar os pontos que perdeu no início do campeonato e acabar ali no G4, G5. Então tem que ter um foco ainda no Brasileirão, sim. E na Libertadores, tudo depende do confronto, que é dificílimo, né? O Cruzeiro enfrenta o Flamengo, um dos piores sorteios aí para os dois. O primeiro jogo no Mineirão, o segundo jogo no Maracanã. No cenário em que o Cruzeiro elimine o Flamengo, eu também acho que ele não vai levar tão a sério a Copa do Brasil, né? Só que mais do que o Palmeiras, porque é uma oportunidade de você, por exemplo, ir para a Libertadores. Se o confronto não for tão ruim na Copa do Brasil, tipo, sei lá, Cruzeiro e Santos, para mim o Cruzeiro é amplamente favorito. Você pode rodar uma, duas ou três peças e ainda assim dominar o jogo. Dominar o jogo. Agora, se o Cruzeiro for eliminado pro Flamengo na Libertadores, aí a Copa do Brasil, na minha cabeça, passa a ser uma prioridade pro Cruzeiro. Porque é muito possível você pegar G4, G5 no Brasileirão, sem tanto esforço assim, e ser campeão da Copa do Brasil. Mas aí você tem que pôr todas as suas fichas na Copa do Brasil, até pra também garantir uma vaga pra Libertadores e muita grana. Então acho que tudo depende desse confronto, que é um confronto difícil e é muito, assim, não dá pra saber. Diferentemente do Palmeiras, dá pra ter uma ideia melhor de que vai se classificar contra o seu Portenho. Cruzeiro e Flamengo é um confronto completamente aberto. E como é decidido no Maracanã, talvez até o Flamengo tenha algum nível de favoritismo, e por ser um time melhor e tudo mais. Talvez mais desorganizado hoje, mas enfim. Isso vai definir o futuro do Cruzeiro. E aí, quando a gente chegar lá nas quartas de final, daqui a um mês, eu farei novos vídeos para dizer como estão esses times, né? Chegando e de fato com o sorteio já feito. E aí a gente vai ter uma noção melhor de como estarão as coisas para as quartas de final. Mas é isso. O vídeo aí só para passar um pouquinho sobre os times. Ah, e para fechar, quem que eu acho que é o favorito para ganhar a Copa do Brasil, né? Para mim é o Palmeiras. O Palmeiras é o time favorito por qualidade técnica, por bola jogada. Porém, o Cruzeiro, ele vem logo atrás. Uma final Cruzeiro e Palmeiras, uma semifinal Cruzeiro e Palmeiras, enfim, para mim é jogo absolutamente aberto. E talvez pelo Cruzeiro ter mais vontade de ganhar a Copa do Brasil, isso pode ser um diferencial. Dos outros seis, que são os times claramente um degrau abaixo, eu enxergo o Inter como o mais perigoso que pode surpreender e também ser campeão. E o azarão daqui, pra mim, o time que é o mais fraco desses todos, cara, assim, eu tenho hoje menos medo do Santos e do Vasco do que do Vitória. Óbvio que o meu time é o Flamengo, então se fosse, óbvio, um Flamengo e Vasco, seria diferente porque é um clássico. Dito que não é, né? Dito que é um time neutro, pra mim Santos e Vasco hoje impõem menos medo do que o Vitória coloca numa Copa. Então, pra mim, Santos e Vasco são os que mais correm por fora e estão mais nessa briga pra ganhar qualquer valor extra, né, de passar de fase do que de fato ser campeão. Então é isso que eu acho da Copa do Brasil. Daqui a um mês, lá pro final de agosto, eu volto para falar mais sobre a Copa do Brasil, porque teremos sorteio já realizado e vamos estar mais perto das datas dos jogos, vai estar para ter uma noção de como os times de fato estão para vir para as partidas, né? Que vai ser na última semana de agosto, na primeira semana de setembro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo rápido para falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil. Nos vemos na próxima, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.